A bolsonarista continua com ele, vai até o fim. Vai para o céu ou para o inferno. Mas a direita bolsonarista, não. Essa está abandonando claramente o Flávio. Vai voltar para ele? Difícil que volte. Não, não, não tem razões para isso. Por que, que começou a cair de, de, de maio para julho? Por conta do envolvimento do Flávio com o Banco Master, que é o grande escândalo que continua produzindo estragos na imagem dele. Aí vem o vídeo da dona Michele. Aí vem outras besteiras que ele fez, como, por exemplo, se fantasiar de candidato moderado. Esse é um outro ponto da pesquisa que a gente vai explorar depois. O que eu quero dizer é o seguinte: o Flávio vai sair do páreo por conta disso, se esse abandono, se esse declínio dele continuar daqui até agosto, não. Ele já vai ter convenção do PFL para indicá-lo como candidato marcada agora, para o próximo dia 25. Daqui para lá ele não vai abandonar a corrida. Eu acho que ele não vai abandonar essa corrida ou esse páreo em momento nenhum. Porque se, é melhor ele perder a eleição do que ele se retirar de cena. Aí os bolsonaristas aí, raiz, vão ficar órfãos. Então é melhor até para ele perder a eleição, se for o caso, e parece ser o caso cada vez mais, mas manter ali um núcleo bolsonarista, raiz, fanático, e pousar de líder desse. A Alice está lembrando com razão. Só Deus me tira, disse o Flávio. O que Flávio diz não se escreve, mas enfim. Mas o que é que pode abrir? Isso pode abrir brecha para que apareça uma outra alternativa ao Flávio. A alternativa já tem ao Flávio. É o Caiado, ex-governador do Goiás, candidato pelo PSD. É o Zema, do Novo. Mas todos esses, com o Renan Vamos ver os Santos. números, né? Sim, eu Daqui estou a dizendo, pouco. mas todos esses não conseguem decolar. Não Sim, vamos ver os conseguem números. decolar. Vamos ao próximo gráfico, Alice. O próximo gráfico, Alice. Veja, resultados ou recortes dessa pesquisa Genial Quest. Aprovação do governo Lula. É aquele tracinho vermelho que vem descendo, começa descendo, 53, 51, 50, papapá, e volta, vai subindo, subindo, 52. Aliás, me desculpe, esse é É, o tracinho vermelho da claro. desaprovação. Da desaprovação. Sim, aí está em 47% a desaprovação, está menor do que a aprovação, né? Que agora a aprovação, no A pior de- momento da aprovação, que foi quando começa o gráfico em julho de 2025, ele se repetiu em abril de 2026, um dia desse. E aí depois de abril, exatamente nesse período que começam as denúncias da ligação do Flávio com o Vorcaro, e aí depois vem a Michele detonando a imagem dele, o Lula sobe, ó, de 43 para 46 e pois é, 46. mas essa aprovação do governo Lula não se deve só aos problemas do Flávio Não, tem a enfrentados pelo economia, Flávio. claro. Tem a economia, tem o Desenrola 2, que é Tem o muito citado. patriotismo do Brasil em xeque, Não, mas ainda a voltando à soberania, economia, a economia é que pesa, é o claro. desempenho econômico, os O resultados desenrola, econômicos. assim, É claro. isso que explica por que a desaprovação do Lula, que é esse tracinho vermelho, que começou lá em 53, vai oscilando, volta, bate em 52 um dia desses, como disse o Google agora, e pela primeira vez pela primeira vez abaixo da aprovação, Não, você que é pensar que em esse que abril é, que é esse ele estava tracinho com. azul, que é esse Então, em tracinho azul. abril, olha como a boca do jacaré que a galera chama, né? Olha como Tá se estava a boca do abrindo. jacaré em abril. Eram 9 pontos negativos. E agora ele está um positivo. De abril para cá, abril, maio, junho, julho, 3 meses ele saiu de 9 negativos para um positivo. Em 3 meses. Isso realmente é significativo. Esse é o ponto que mais estão comemorando hoje, né?
que o governo mais comemora hoje dessa pesquisa não é nem o Lula abrindo uma vantagem na corrida eleitoral contra o Flávio, que abriu Não. um pouquinho mais. É realmente essa boca do jacaré aí que estava larga contra ele, eram 9 pontos. Tive de um positivo. É a aprovação do Lula, a aprovação que é de, De um de ponto agora, nesse momento positivo, mas antes eram 9 negativos. ultrapassando a desaprovação, Eram nove não é isso? negativos, e agora é um positivo. Isso é muito significativo. Pois é. Agora Em três vamos meses. para, pois é, agora vamos para o gráfico seguinte, que é intenções de voto no primeiro turno. No primeiro turno. Intenções de votos no primeiro É, turno. já Lula, aumentou. 40%. Flávio Bolsonaro, 28%. Ronaldo Caiado, 4%. Não sai do 4, coitado do Ronaldo. Não, Renan Santos, 3%. Também, né? Romeu, Estacionou ali. também não. Romeu Zema, 2 pontos Ou percentuais. seja, o Isso é o Lula vai ganhar primeiro no primeiro turno. turno, pelo jeito. Eu já disse isso em algumas ocasiões aqui com muito É, não, tudo cuidado, bem, mas radiografia tem do muito momento. tempo, calma, mas tem muito tempo pela Tudo frente bem, óbvio, mas e a daqui, se gente não fosse sabe. hoje, poderia Esse rolar ro- isso. não, mas eu já fiz as contas, porque não é só esses, tem outros candidatos, a maioria com 1%, mas tem vários candidatos com 1% e outros que nem pontuam com 0%. Entendeu? Eu fiz as contas. Somando todos os outros que não aparecem aí, mas que tem 1%, ainda não dá para se registrar o momento em que o Lula passou a dar indicações de que o eleitorado passou a dar indicações de que o Lula pode se eleger no primeiro turno. É cedo, vamos esperar as próximas pesquisas. Essa conta matematicamente ainda não fez. No dia de Mas isso hoje, com parecia base nessa. impossível, né? Agora já começa a se tornar Parecia palpável. impossível, agora já parece possível. Não, você tem aliados. A Folha de São Paulo mesmo publicou uma matéria hoje dizendo isso. Aliados do Flávio que estão dizendo para ele, rapaz, desse jeito, o Lula vai se eleger por larga margem. A expressão está lá na matéria da Folha de São Paulo, por larga margem no primeiro turno. Se for nesse galope que vai, se essa coisa não sofrer nenhuma virada de repente, o Lula pode se eleger no primeiro turno com folga. É isso que o Flávio começa a ouvir, segundo a Folha de São Paulo publicou hoje. Mas muito bem, vamos adiante. Agora vamos para as simulações de segundo turno. Lula contra Flávio. Lula 45%, Flávio 37%, 8 pontos de vantagem no segundo turno. Vocês não esqueçam que só vai para o segundo turno aquele candidato que tiver mais votos do que os outros candidatos que ficaram atrás dele. É elementar, é o óbvio, mas é bom repetir. Portanto, não, mas nas simulações de segundo turno, o Ronaldo Caiado aparece também muito bem votado. Até o Zema, até o Renan aparece bem votado. Sim, mas para poder chegar no segundo turno, qualquer um desses outros tem que ter mais votos do que Flávio no primeiro turno. Só passam os dois mais votados. Vamos lá. Isso aí é as intenções de Mas o voto Lula para tinha Lula e quanto de Flávio. vantagem na pesquisa anterior? Não Calma, eu vou lembro. dizer já. Não é assim, Google. Não é assim, senão não tem graça. Essa vantagem aqui, neste momento, é de 8 pontos percentuais. Mas vamos lá. Lula e Caiado ou Zema? Como é que você preferiu aí, Alice? Qual é que vai entrar agora? Lula e Zema. Zema, ex-governador por 2 mandatos de Minas Gerais, candidato do Novo, embora ele seja um velho de ideias. Zema, que aliás agora está no sufoco, porque estão dizendo que os objetos históricos do palácio, do governo de Minas Gerais desapareceram, sumiram. E o Zema já disse: olha, não fui eu não, mas aquilo tudo era móvel velho. Ele não está conseguindo se explicar.
sobre móveis e utensílios ou relíquias que sumiram do palácio enquanto ele era governador de Minas. Mas tá aí. Lula, 45. Zema, 35. 10 pontos percentuais de diferença. Porra, o Zema vai chegar lá? Rapaz, ele precisa ultrapassar o Flávio. Ou ele precisa dar sinais de que pode ultrapassar o Flávio. E também ultrapassar o Caiado, claro. Aí vamos ao próximo gráfico. Intenções de voto no segundo turno. Lula e Caiado, 45 a 36, 9 pontos. 9 pontos de diferença. Branco e nulo, 15%. Indecisos, 4%. Seu Caiado ou passa ou Flávio e vai para o segundo turno, ou não adianta estar comemorando aí, porque olha, na simulação eu tenho só 9 pontos nesse momento, a menos do que o Lula, e tem um alto grau de desconhecimento. De fato, tem, como o próprio Zema tem, como o Renan tem, os outros têm. Por quê? Porque o Lula é conhecidíssimo. Só 2 ou 3% dos eleitores dizem não saber quem é. Agora, o Caiado não é, tem um nível de desconhecimento grande, ou seja, um espaço para crescer grande. Vai crescer? Não sei, não sou adivinho, não sou porta-voz do povo brasileiro. Então, Lula e Caiado, isso. Aí vamos para um outro gráfico. Lula e Renan. Aí o Lula abre o quê? 12 pontos de diferença, não é isso, Guga? Pelas minhas contas, é 12 pontos de diferença, 45 a 33. Mas veja até Renan, de um partido minúsculo chamado. Como é que é? É como se Missão. fosse continuação do filme do Rambo, Missão. Tinha Missão. Rambo, a missão, agora tem o partido Missão. É, Pensa no Rambo quando você esquecer. esse Renan está fazendo, inclusive, uma campanha. O discurso do Renan não é de extrema direita, como o do Flávio, é de extrema da extrema direita. É o discurso mais radical de todos os candidatos aí da direita ou da extrema direita. No entanto, diante ainda do sentimento antipetista que é muito grande, ele aparece com 33. Opa, Ele vai quer ser o chegar lá. Enéas. Vai querer, vai chegar lá? Bom, precisa passar o Flávio. Senão não vai. Vai ser Lula e Flávio no segundo turno, se o Lula não ganhar no primeiro turno. Eu acho que os gráficos eram isso. Agora, tem umas informações aqui, uns pinga-pingas, mas que são importantes e que vale a pena divulgar. Dessa pesquisa Quest. É, para para a alta na aprovação do governo Lula é puxada por uma melhora nos últimos meses da percepção sobre o governo nas regiões sul e sudeste, que é geralmente onde o Lula tem menos votos. Historicamente, onde ele é sempre menos votado, ele é mais votado no Nordeste, no Norte. Pois muito Não, bem, está norte não. melhorando a Norte situação. não. Norte não. Norte ele é Não, no muito. Norte ele ganhou a última eleição. No norte? No Norte, pode pegar aí o mapa que tem.